Olá, pessoal do nono ano. Vocês conhecem uma carteira de trabalho, não conhecem? Hein? Quando você vai buscar o seu primeiro emprego, ou quando for, daqui a alguns anos, daqui 3, 4 anos, quem sabe até antes, no meio do ensino médio, quando você vai buscar um trabalho, um dos documentos que te pedem é a carteira de trabalho, né? É o registro em carteira. Então, assim, hoje em dia, em meio a um país marcado pelo desemprego, né, infelizmente, a gente já tinha um desemprego alto, quase estrutural na nossa sociedade, e com a pandemia esse desemprego deu um salto muito grande. Então, para muitas famílias, eu sei que eu estou falando aqui agora, para muitas famílias, a carteira assinada é quase um sonho, né? E a gente observa aí como existe tanta informalidade no nosso mundo, o mercado de trabalho. Por que eu estou falando isso com vocês, nono ano? Porque quem desenvolveu essa proteção ao trabalho dentro da história do nosso país é um gaúcho, né? Um pequeno grande gaúcho chamado Getúlio Vargas, né? Não é à toa que Getúlio Vargas, né, é aquela autoridade que por mais tempo, durante a nossa história republicana, por mais tempo governou o país. Ele governou o Brasil praticamente quase por 19 anos. É claro que ele não governou o Brasil por 19 anos ininterruptos. Nós vamos ter períodos aí, né? Getúlio foi colocado no poder com a Revolução de 30 e, em 1937, ele estabeleceu uma ditadura civil, uma ditadura personalista, que ia muito de encontro ao que já havia na Europa em meio ao nazifascismo. É a época do Estado Novo. E sob um argumento que também era compreensível naquele momento em função da Guerra Fria. Getúlio estabeleceu uma ditadura porque o Brasil, né, olha só, hein, o Brasil estava sob ameaça comunista, né? Não é uma brincadeira como é hoje. Hoje, quando falam em ameaça comunista no Brasil, é quase que, sabe, é ficção científica isso. Né? Mas em 1937 isso era mais verossímil. É a época da União Soviética, é a época 2 anos antes da intentona comunista lá com Luiz Carlos Prestes. Então realmente haviam forças, né, financiadas pela União Soviética realmente para fazer um levante popular no país e realmente inserir o Brasil dentro da ordem socialista, né? Algo que, por exemplo, deu muito certo em Cuba, na ilha cubana, em 1959. Pois bem, Getúlio estabeleceu essa ditadura e governou como um ditador até o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1945. E aí ele foi tirado do posto de presidente. Mas não deixou a política, se tornou senador. E fez toda uma campanha favorável ao seu antigo ministro da guerra, o general Eurico Dutra, que se tornou presidente em 46. Olha só, Getúlio depois vai ser eleito pela primeira vez de forma democrática, nas eleições de 1950. Né? E só vai sair do poder após cometer suicídio em agosto de 1954. Esse homem, esse gaúcho, né, que rompeu com séculos, né, de um país agrário, atrasado, um país que, de certa maneira, agrário e atrasado, que era muito vinculado ao que a realidade política da República Oligárquica ou República Velha. Getúlio é o pai, de certa forma, da indústria nacional e é o pai, de certa forma, da proteção ao trabalho no Brasil,
criando muitas das leis trabalhistas que ainda vigoram hoje, né? Como, por exemplo, o 13º salário, como as férias remuneradas, o descanso semanal, a limitação semanal de horas de trabalho, etc. O salário mínimo. Então, Getúlio, é claro que existem muitos críticos do getulismo que inclusive o definem como um governo populista, né? Só que o caso do populismo é um caso à parte que merece um vídeo à parte, porque Getúlio é realmente um exemplo de populismo, mas a gente precisa estabelecer o que é isso e como que isso ainda é presente na nossa história, ainda nos dias de hoje. Porque, com certeza, todos os políticos brasileiros, de certa maneira, agem em alguns momentos, mais ou menos, mas agem no sentido de populismo, de liderança populista. Isso é uma marca não só brasileira, como latino-americana, certo? Então, era essa conversa que a gente precisava ter. Lembrando que nesse terceiro bimestre, o nosso foco é a ditadura militar. Mas para nós chegarmos até lá, a gente tem que perpassar momentos anteriores da nossa história.